E aí, meu querido, você sabe que eu sempre sou sincero nas resoluções, né? Então, quando a questão gera dúvida, eu falo. Quando eu errei no dia do Enem, eu falo, né? Então, não vai achar que essa resolução aqui sou eu me vangloriando e tal. É só continuar no meu canal aí que tu vai ver que tem resolução que eu errei e falo que errei. Ó, fui pateta na hora, pensei isso e tal. Agora, essa questão aqui, eu acertei ela tão rápido que na hora que eu fiz a prova e saí da prova e tava todos os alunos comentando, bah, aquela do Racionais, eu fiquei assim, qual do Racionais? Porque não me chamou a atenção, eu achei ela tão óbvia e direta que eu só marquei e fui embora. Aí depois eu fui ver que os alunos estavam com dúvida nela, por isso que eu resolvi gravar essa resolução. Pá, professor, agora eu vou me sentir um idiota quando tô falando isso. Para com esse negócio de deixar tuas emoções interferirem no teu estudo. Emoção é uma coisa, razão é outra. Aqui tu tá pra analisar o teu erro. Olha o que aconteceu. Enunciado. Na letra da canção, a tematização da violência mencionada no texto 2 manifesta-se. Então, para um pouquinho. O texto 2 só serve para você entender que a temática do texto 1 é a violência. Ponto. Isso já está escrito no enunciado. Tu não precisa ler o texto 2. Eu acho que ler o texto 2 só vai te confundir. Essa é a primeira análise que tu tinha que fazer. Segunda análise, ensino no meu curso. Alternativas longas que podem ser fragmentadas. Letra A, como metáfora da desigualdade que associa a ideia de justiça e valores históricos negativos. Tu não vai analisar a segunda parte. Primeiro tu vai ver se existe uma metáfora para a desigualdade nesse texto. Daí tu vai ler o resto. Tu tem que fragmentar a alternativa e ler só a primeira parte. Letra B, na referência a termos bélicos. Nem vou ler o resto. Primeiro eu vou ver se tem referência a termos bélicos ou não. Letra C, como procedimento metalinguístico. Vou ver se tem metalinguagem. Depois eu leio o resto para ver se está certo ou não. Letra D, nas definições ambíguas do enunciador. Perceba, se não houver ambiguidade, já corta fora. Se houver ambiguidade, ela é uma candidata a ser a resposta. Depois tu lê o resto. Letra E, na menção à imortalidade. Já fico achando que não vai ser, né? Racionais. Menção à imortalidade, mas tá, vamos ver. Se disser, a gente considera. Então eu vou pro texto agora com a primeira parte das alternativas na mente para ver o que tem. Certo? Ele já me falou que o texto é sobre violência. Se eu tiver tempo no dia da prova para ler o texto 2 com calma para analisar, melhor. Mas tu sabe que o tempo no Enem é um problema. No dia do Enem eu nem li o texto 2, só vi isso aqui, ó. Minha palavra vale um tiro. Pausa. Aqui tem duas coisas. Se a minha palavra vale um tiro, eu estou fazendo uma metáfora em que a palavra é como se fosse uma arma. Cada palavra que eu disparo é como se eu fosse a arma e as palavras fossem as balas. Aqui tem uma metáfora e também tem uma metalinguagem. Se a minha palavra vale um tiro, eu estou usando palavras para explicar sobre a minha palavra. Usar palavra sobre palavra é metalinguagem. Minha palavra vale um tiro e eu tenho muita munição. O que significa isso dentro da metáfora? Eu tenho muita coisa para dizer. Se a minha palavra é como se fosse um tiro, eu tenho muita coisa para falar porque eu tenho muita munição. E aí ele continua falando sobre a violência. Ó. Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além e tem disposição para o mal e para o bem. Talvez eu seja um sádico ou um anjo, um mágico, ou juiz ou réu ou bandido do céu. Malandro ou otário quase sanguinário. Franco atirador se for necessário. Se for necessário eu vou falando o que eu quiser para todo mundo aí, mano. Antigo e moderno e imortal. Aqui talvez seja referência à imortalidade, mas é uma metáfora, né? Antigo e moderno e imortal, fronteira do céu com o inferno. Astral imprevisível como um ataque cardíaco do verso. Ou seja, o tempo inteiro tá falando dessa questão da violência, mas usando as palavras como forma de combate. Eu uso a minha palavra como arma. O Enem já cobrou isso em questões mais antigas. Aquela famosa questão do megafone. Use a palavra como arma. E aí tu tem um megafone representado como uma pistola. É a mesma metáfora. É a mesma metáfora. Só que aí tu vai para as alternativas. Letra A. A tematização da violência manifesta-se como metáfora da desigualdade. A metáfora não é sobre a desigualdade. Existe desigualdade? Claro. O texto fala sobre isso? Sim. A metáfora é essa? Não. A metáfora é para a minha palavra servir como arma, para rebater essa violência. Então não é a A. B, na referência a termos bélicos. Ok, ele fez uma referência, né, à arma, mas tu tá vendo termos bélicos como um todo? A violência está sendo manifestada por esses termos bélicos? Não, eu não tô dizendo que as pessoas usam a arma para assaltar. Eu tô falando que a minha forma de combater a violência é usando a minha palavra.
Não vai ser a B, até porque o resto diz, ó, que sinaliza uma crítica social à opressão da população das periferias. A letra B está dizendo que a arma está sendo usada como a população sendo oprimida pela polícia, por exemplo. Não é o que está acontecendo nesse texto. C é a resposta, como procedimento metalinguístico. Eu estou usando palavras para falar da minha palavra. Que concebe a palavra como uma forma de combate. Como é que eu combato a violência? Com a minha palavra. Insubordinação, eu não aceito a violência. Essa é a postura dele no texto. O que diz a D? Definições ambíguas do enunciador. Você viu ambiguidade? Eu vi construções metafóricas propositais para passar um sentido, mas ele não tentou ser ambíguo. Que inverte e relativiza as representações da maldade e da bondade. Não inverte, não relativiza. Ele está usando a palavra como defesa. E, na menção à imortalidade, falou ali em imortal, que sugere a possibilidade de resistência para além da dicotomia vida e morte. O imortal é no sentido de resistência. Era só você perceber a metalinguagem usada no primeiro verso e a construção metafórica em torno disso, poderia ficar em dúvida entre a metalinguagem e a metáfora. Mas daí a metáfora não era sobre a desigualdade, era a metalinguagem que ele usou. Depois que eu fiz a questão, eu vi o quanto ela é mais complicada do que eu achei que era na hora. Mas eu quero que você perceba o padrão de raciocínio, né? A gente tem que fazer as questões do Enem de uma forma mais objetiva e analítica. Eu sempre falo aqui e vou falar de novo. Se você começa a fazer uma questão do Enem e a hora que você vai pensar, você faz assim, ó, tá errado. Não pode olhar para cima. Tem que olhar para a questão e marcando, sublinhando, analisando o que ele está perguntando. O texto 2 dessa questão poderia te ajudar a entender um pouco melhor, mas a grande sacada estava em entender qual foi o recurso que ele usou no texto 1 e era a metalinguagem para usar palavras para expressar o próprio poder da palavra. Valeu?